a entrevista para a revista de teoria, que é da UFG, ligada ao Departamento de História e da Pós-Graduação. Okay. Já? Podemos ir? Pode. Então, boa tarde, professor Eli. Boa tarde. Eu represento os diretores da revista de teoria da história. Nós agradecemos muito você ter aceitado o convite para a entrevista. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou começar com algumas perguntas de cunho pessoal, da sua trajetória e de outros aspectos particulares da sua ego-história, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, professor, considerando a tese popularizada pelo historiador queniano Ali Mazrui, em seu documentário The Africans, a Triple Heritage, o senhor poderia nos dizer se e como a cultura tradicional africana, a cultura islâmica e a cultura ocidental estiveram presentes na sua trajetória de formação? Eu gosto muito do Ali Mazrui, que ele também gosta daquelas generalizações, sabe? Claro. De grandes sínteses. E a ideia dele, a triple herança da África, é interessante. Africana, muçulmana e ocidental. Portanto, no meu caso, a muçulmana não importa muito, porque eu sou um natural da República Democrática do Congo, que antes era o Congo belga. Temos lá um caso muito interessante do processo de desenvolvimento da religião muçulmana desde a costa oriental da África e desde a década 40 do século XIX. Houve lá um processo comercial, de povoamento, de construção do Estado e também de roubar gente para a escravidão nas ilhas do Índico, e este contribuiu a uma difusão da língua Swahili, que era a língua do comércio, e também da religião muçulmana, mas eu não acredito que a conversão dos africanos para o Islão era um processo religioso. É difícil o problema das conversões, mas o Islão era a civilização do comércio. Um comerciante era muçulmano, falou o Swahili. Sim. E assim, o Islão era só um problema da costa da África Oriental, da chamada cidade Swahili. Mas a ideia dele, o encontro das religiões, das línguas, das culturas, acho que é uma ideia muito fecunda. Muito fecunda. Porque se este encontro, triplo encontro, não decorrer no tempo pré-colonial, nem no tempo colonial, hoje está a acontecer. Hoje. Claro. Porque temos muçulmanos que vêm do Senegal, temos que vêm do Nigéria e os que vêm da África Oriental. E aqui encontramos, mesmo no capital Kinshasa, temos lá mesquitas que estão a crescer muito rapidamente. Sim. E temos um processo de conversão, é difícil, conversão das religiões tradicionais para o cristianismo, as novas formas do cristianismo e também para o Islão. E tem gente que passa do cristianismo ao Islão e depois volta para as religiões tradicionais, vão para as novas igrejas. É um processo. Sim. É um processo que está a decorrer até hoje e que mostra, eu acho, a fertilidade social, cultural e intelectual das sociedades africanas. E de milênios, né? Sim, sim. E no âmbito familiar, como era isso? Você foi criado a partir de qual dessas tradições, uma mescla? Eu sou um natural de uma cidade, da capital do Congo belga, e o que aconteceu é que o primeiro que veio Leopoldville, Kinshasa, era a minha mãe e a mãe dele e o pai dele, que vieram da província de Kassai
é uma província onde se encontra hoje muitos diamantes, e houve lá um processo de deslocalização dos povos, e o pai dele ficou a trabalhar para a companhia de navegação do Congo belga. Encontrou-se muitas vezes na água e apanhou lá esta doença de... não sei como se chama. A gente fica sem saber olhar. Malária. Cegueira. Acho que sim. E o meu avô perdeu a visão, mas a minha avó é uma mulher que trabalhou muito, que estava a preparar álcool de maíz, como se diz? Milho. De milho. Era um jogo entre ela e mim, porque o milho fornece a bebida, que é alcoolizada, Sim. e também o que chega lá de parte, que é muito bom para comer. Sim. E estamos lá com uma cumplicidade de partilhar esta maneira de fazer, e eu fui colocado com a minha avó para estudar na escola primária em Kinshasa. O pai era do parte norte, a região do Lago Leopoldo II, que é uma região que sofreu muito do tempo da primeira colonização, Sim. desde 1885 até 1908 do século XX. E é um filho de uma família matrilineal que tinha a direção de um conjunto de aldeias, e o pai e a mãe dele recusou de deixar o filho para a escola dos brancos. Mas houve lá um roubo dos jovens para ir até a escola. Fui lá e fugiu para chegar até Kinshasa. E eles encontraram-se na altura da década 40, não casaram-se, mas viveram juntos. A minha avó tinha uma casa, um terreno importante, eles viveram lá, e decorreu que quando eu estava na barriga de minha mãe, na Segunda Guerra Mundial, em 1944, havia um desejo muito forte das forças físicas do Congo e também do urânio do Congo, e o pai foi mandado com muitos jovens para ir combater os japoneses em Birmania, e fui lá do Congo até Mombasa, em Quênia, de Mombasa até a Índia, e da Índia até Birmania. E eu nasci lá quando ele era fora da terra. É por isso que o meu apelido é Elikia, que quer dizer esperança. Eu espero que eu vou sair desta guerra vivo e voltar para a minha terra e encontrar o meu filho. Sim. E é um exemplo muito interessante, porque uma das ideias mais aceitadas nas ciências sociais é que antes da independência a gente casou só na sua tribo, na sua etnia, etc. No meu caso não é o caso. Não é o caso, porque a mãe é do sul, do Kassai, uma civilização muito, muito forte, com estados, reis, tudo, com uma tradições orais muito, muito importantes que vão lá até o século X. E o pai é da floresta, gente que vive nas aldeias, que tem confederações, mas cada um vive na sua aldeia. E ele também é de uma linhagem matrilineal, o pai, e a minha mãe é de uma organização social patrilineal.
Portanto, precisava de inventar um modo de viver junto. Eles tinham 10 filhos e filhas. São muitos. E como é de organizar tudo isso, eles decidiram de organizar uma família nova que não é nem matrilineal, nem patrilineal. Você estará, vamos escolher para o nome, de onde, de que parte. Eu tenho o nome de minha avó, no lado da minha pai, que é o nome de Mbokolo, e o Eliká é também a língua desta parte norte da minha família. A filha que me segue tem o parte sul e estava lá a mudar cada vez. Sim. É um jogo social. Eu gosto muito disso porque a gente está a trabalhar com as tradições. Sim. Não são vítimas, são actores. Sim, claro. Inventa. Sim, inventa. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é como que foi o seu encontro com a história? Como que você surtiu esse interesse? Ou nas humanas, de forma geral, e nos estudos africanos em particular? É um processo longo, porque eu fui primeiro numa escola católica em Kinshasa, e a educação era feita na língua da Kinshasa, que é Lingala. É por isso que eu sou até hoje capaz de escrever em Lingala. Quando a mãe era viva, estávamos a corresponder em Lingala. Eu posso fazer uma palestra em Lingala, não tem problema nenhum. E o bairro onde nós vivemos com a minha avó era principalmente da civilização e do povoamento Congo. A gente que veio do reino do Congo. E eles tinham uma consciência histórica muito, muito forte, dizendo que antes dos portugueses havia aqui um rei. Pela tradição oral. Sim. E depois da partida dos belgas, vamos reinventar este reino do Congo. E ele também explicou que o rei, quando Diego Cao chegou lá, era um Nzingankuo, que são realmente Nzingankuo, que são nomes Congo. E veio o português, Diego Cao, com a gente dele, e havia lá um jogo. Eu gostei muito desta maneira de aprender história, porque quando o professor acabou a lição dele, abre e diz quais são os seus pensamentos. E eu me lembro bem desta lição, porque fomos lá dizer, este rei, o nome dele é Nzingamvenga. Sim, sim. Ele não tem um apelido, João, Pedro. Ele não tem, porque o nome dele contém tudo. Nzinga é um nome matrilineal, Nkuo é um nome patrilineal. Mas por que nós agora temos apelidos cristãos? É colonização. E depois, o Diego Cão, que quer dizer o nome de Diego, é um nome em Portugal muito conhecido. Cão quer dizer um cão. Quer dizer que os primeiros a colonizar o Congo eram um cão. Não é possível. Ficamos lá a jogar num teatro, a dizer, eu sou Nzingankuo. Diego Cao, nunca. Portanto, é uma maneira de construir a história que era muito, muito interessante. E depois mudarmos para a história sancta, no Antigo e Novo Testamento, e depois para a história própria, que era a história da colonização belga. Sim. E fui de lá, uma escola católica, até o colégio, que era também católico, com muitos problemas, porque era o fim da década 50, com estes movimentos de independência. A colonização belga era uma colonização moderna que precisava
de muitas pessoas da classe média, claques. Os belgas foram à procura destas pessoas Costa de Ouro, no Togo, e estas pessoas, chamadas os popos, vieram muitos para Kinshasa. Eles tinham relações com o partido do Kwame Nkrumah e falou-se muito da ideia de liberdade. Sim. E os músicos congoleses começaram a falar disso, mas as belgas não entenderam. Há um cantor muito, muito importante dizendo que atandele, atandele, mokile kobaluka. Um dia, é verdade, um dia, o mundo vai mudar de fundo até ali em cima. Os belgas não entendiam nada nisso. E é assim que, no dia 4 de janeiro de 1959, houve esta insurreição da Kinshasa. Os belgas não entenderam. E na escola eu estava a estudar latim, grega, francês, etc. Eu era o primeiro da minha classe. E o pai, que estava o principal professor da casa, da classe, voltou um dia dizendo que vocês, os negros, não têm nada na cabeça, porque ontem, no domingo, eu estava na bairros indígenas, os meninos estavam lá a correr depois me dizendo um branco, um branco, um branco. Silêncio na classe. Eu disse, pai, nós também, quando deixamos os bairros negros para vir aqui, os meninos brancos estão lá a dizer um congolês, um congolês, um congolês. Silêncio na classe. Professor Mbokolo, sai da minha classe. Nunca volte aqui. Em 1959, sim, fiquei assim, sem nada, e era um tempo de segregação, brancos e negros. O pai foi numa escola para brancos, uma escola de estados, uma escola laica, dizendo ao diretor, eu tenho o meu filho, explicou o problema, e um muito bom jovem fez uma betise, mas acontece, é o problema de idade. O senhor respondeu, não é possível, porque há uma segregação. Aqui é para os brancos, não posso. E o pai disse, olha, sabe que no ano 1940, quando os nazis invadiram a Bélgica, o rei fez nada, estava a colaborar com os nazis. Os belgas fizeram nada. A minha mulher era grávida. Eu deixei esta terra para ir até a Birmania para vocês, belgas. E não quero meu filho. O Simons, você foi para a Birmania? Sim. E voltou. Se conseguiu voltar. Ok, eu vou tomar o menino. É assim que eu passei da escola da igreja à escola do Estado. E também era uma experiência muito interessante, porque antes da minha chegada ali, o primeiro da classe era um italiano. Nesta altura, os belgas não gostavam dos italianos, porque os italianos eram imigrantes da Itália para a Bélgica. E quando eu cheguei, eu fui o primeiro, o segundo, o italiano, e os belgas lá, no fundo da classe. E decorreu a independência, que era também um momento muito, muito importante, porque no caso do pai, ele
da região do Lago. Sim. Leopoldo II, a mãe de Kassai, havia lá partidos étnicos, eles não conseguiram ir num partido étnicos e fui no movimento nacional congolês, que era o movimento do patriotismo. E já havia circulação de ideias da negritude, do pan-africanismo? Como que era isso nessa época? Você lembra? A negritude realmente não. E um pouco, porque houve lá um padre que publicou em 1944 um livro que eu leio só mais tarde, chamada A Filosofia Bantu. Ele explicou que, o padre Tempels, que os Bantus têm um pensamento organizado que nós podemos chamar filosofia. O livro era proibido de entrar no Congo, mas a gente falava disso, sabe que... E assim começamos a entender esta ideia. Mas para mim era a cultura popular que falava disso. A música congolesa estava a entrar nesta fase muito importante de seu crescimento e havia lá grupos de músicos, um deles cantando um dia, eu tenho a certeza que o mundo vai mudar do fundo até acima. Atandele, Mokili Kubaluka. E houve também um outro cantando nossa Congo está a mudar, as filhas não são só bonitas, são inteligentes. São eles que vão construir a terra. É assim. E havia também os Congos, no bairro onde eu cresci, que tinha uma cultura de uma grande profundidade, dizendo que nós ficamos aqui antes os portugueses, antes os belgas, antes de tudo isso, um dia vamos reconstruir o Reino do Congo. E neste bairro havia muitos quimbanguistas que eram fiéis de uma igreja proibida para os belgas. A Igreja de Jesus Cristo em Congo, fundado para o seu profeta Simon Kimbangu. E em 1921 este homem organizou uma greve do trabalho, dos impostos, dizendo um dia o branco vai virar a ser negro, o negro vai virar a ser branco. E por isso ele foi feito preso, condenado para até a morte. Os belgas tomou estes jovens de Baixo Congo, perto de Angola, fazendo uma volta em Congo até a província de Katanga. Ele viveu lá, os fiéis deles foram distribuídos na toda parte do Congo para evitar uma concentração desta nova religião nesta região do Congo. Sim. Era muito interessante porque, ficando ali os jovens, eles casaram-se com as filhas daquelas terras e a religião quimbanguista, que nasceu só na terra Congo, difusou-se no Congo. E onde eu fiquei, a gente dizendo, você vamos ver, a independência vai chegar aqui, dizendo também que, é muito interessante, nós temos irmãos no outro lado ali, na América, eles vão voltar aqui. Vai ajudar, sim, vai ajudar-nos para construir uma terra nova aqui. É assim que houve também a cultura da dominação, não precisa que os povos conheçam os conhecimentos úteis, mas os rádios estavam a procurar música, música de Cuba, música de Haiti, música brasileira. Esta gente que está a cantar aqui, nesta coisa aqui,
está no outro lado ali. Um dia eles vão voltar. E naquele dia do 4 de janeiro de 1959, um dia muito importante, a colonização belga caiu uma noite. Não havia depois nada. E a gente diz, você vê, são os irmãos de fora que vieram aqui para ajudar-nos a voltar à terra deles, mas no tempo da independência vai ficar aqui. Portanto, é assim que, em 1960, a independência decorreu, os belgas foram para a sua terra, o Estado desapareceu, não havia nada, nem escola, nem hospitais, nada. A ONU organizou um sistema de assistência e também de dizer, aqui alguns especialistas, vamos arranjar isto. O meu pai era o chamado assistente medical. Você vai ir para a França para acabar o estudo na universidade. E, isso quando? 1961. Ele deixou a terra, eu fui lá na escola secundária com professores vindos de Haiti. O meu professor de latim, de grego, o professor da história, de francês, era haitiano. Então você sempre teve esse vínculo com a diáspora? Não sabíamos que ali havia negros, não sabíamos. E você vem de onde? Nós estamos a vir de uma terra que se chama Haiti. Não conhece? Não. É uma vergonha. Haiti, disseram eles, é o primeiro país que venceu contra o colonialismo. É assim. Começaram a racontar esta história. E o pai foi fora para a França em 1962, janeiro. A família foi lá, a França também, para ele. E ficando lá em Lyon, que é uma cidade, não é Paris, mas é uma cidade grande, com boas escolas e com um movimento importante, porque era uma das capitais da colaboração com os nazis. Era também uma das capitais da resistência. Ficou ali os imigrantes espanhóis no tempo da Guerra Civil. Sim. E também os algerianos que fugiram à Guerra da Libertação. Foi lá um conjunto muito, muito importante. E quando eu fui no liceu, muito boa, na terceira classe, eu fui lá e disse, não posso chegar aqui, eu posso passar a segunda classe. Ok, vamos ver. Depois eu passei. Primeiro encontro, vou mostrar o jovem para fazer pipi. Sabe como são os jovens, não? Eu vou olhar, mas você é judeu. Por quê? Mas como se diz em português? Circunciso. Sim, sou, mas é a tradição da minha terra. Não foi feito no hospital, foi feito ali na aldeia. E assim entrei numa relação muito, muito forte com jovens judeus. Eles me diziam, sabe o que aconteceu aqui? Não. Os judeus foram matados e os franceses colaboravam com os nazis. É isso. Sim, é. Depois, havia lá uma livraria muito importante, uma livraria progressista, com livros, o proprietor era um espanhol, com livros sobre América Latina, Brasil, etc. Nós fomos lá a ler O Mundo Diplomático, que era uma
uma revista muito importante falando do Terço Mundo. Sim. E o proprietor era um espanhol, um antigo antifranquista. Falou disso. Sabe que ali na Espanha havia uma guerra? Não sabia, não sabe. Não é possível. Uma guerra muito importante até hoje. Havia também algerianos. E é assim que eu comecei a estudar, claro, para ficar ao nível, e depois ler os jornais. Sim. A Humanidade, o jornal do Partido Comunista. O Mundo Diplomático, um jornal mensual, mas muito, muito importante. E também comprar livros. Era uma situação muito bonita, porque eu não tinha muito dinheiro. Indo lá numa livraria, gente, você vem de Congo? Ah, a Terra de Lumumba. Sim. Quer comprar este livro? Sim, mas não tem dinheiro. Ok. Toma lá. Ok, vai. É assim que eu vivi em Lyon, e quando eu acabei o meu bacalaureado, fui lá numa classe para preparar o ensino superior, e houve lá 2 professores, um de filosofia, uma pessoa muito, muito bonita, que me chamou na casa dele para comer, vai beber um pouco de cerveja. Bebe, sim, é bom, mas não abuse deste. Dizendo, Elíquia, olha, você é inteligente, pode entrar na escola politécnica e ter o seu diploma, vai ganhar muito dinheiro. E na idade de 40, vous allez vous emmerder. Não vai saber o que fazer. De 40 até 60, 70, 80, não vale a pena. Mas, se quer brincar com a sua cabeça, encontrar gente, fazer coisas, vá lá preparar a escola normal superior. Faz latim, grega, francês, filosofia, tudo isso. Vá ver, até o fim da sua vida, eu vou dizer isso em francês, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez bander. Vous allez bander tous les jours et vous serez heureux. Não sei como dizer em português. Eu me lembro disso. É assim. Perguntei ao pai, o que eu vou fazer? Faz-me dizer. E eu qual foi a sua escolha? O caminho da classe preparatória a este concurso. E como não tinha dinheiro, eu comecei... Isso em Lyon? Em Lyon, sim. A fazer aulas privadas para famílias da burguesia lionense. E era interessante encontrar gente com muito dinheiro, não tem tempo de procurar a ocupação dos filhos, e chama lá um negro para fazer aulas de latim, de grega, etc. Era uma escola social de ver que o dinheiro não é o que conta muito, é a cabeça. E fecha a minha licenciatura de letras clássicas. E nesse momento, o Kizerbo já estava dando aula em Paris. Você tem algum o diálogo Kizerbo com essa está lá, inteligência? sim, é importante. No ano da preparação do bacalaureado, tínhamos uma prova de história sobre o tempo contemporâneo desde 1914 até 1945. E depois havia uma segunda parte chamada As Civilizações do Mundo. O professor, que era um bom professor, porque ali em França a história é em relação com a geografia. Sim. Na classe de primeira, la première, havia lá uma lição sobre a economia francesa. Chegou a falar dos portos do Atlântico. Ele disse, como o seu amigo Mbokolo fica aqui, eu vou dizer uma coisa. De Bordeaux até lá em cima, todos
todos estes portos viveram do tráfico dos negros. O Bordeus não é muito conhecido, mas outros é verdade, todos eles. A fortuna da França, portanto, veio de uma parte, não sabemos quanto, mas veio da África e do trabalho dos negros. Isso é importante. E depois, na classe terminal, havia as civilizações do mundo, civilização chinesa, japonesa, etc. E vimos a África. Ele disse, olha, eu não vou fazer este curso porque você tinha aqui o seu amigo que vem do Congo, talvez ele sabe mais do que eu sei, e depois há aqui um livro, é um pequeno livro, escrito por um historiador africano. O livro tem o título As Civilizações da África. Era o primeiro livro do Kizerbo. E o problema que eu tenho, o meu pai, que era um progressista, não comunista, progressista, gostou muito de ler o Cheikh Anta Diop. Sim. E, portanto, ele e os seus amigos, dizendo que você precisaria de ler este livro. Sim, eu vou ver. E, sabe, esta relação entre o pai e o filho, eu li, claro, o Cheikh Anta Diop com uma reserva, porque no livro dele ele cita muitas vezes autores gregos e romanos, mas ele cita numa tradução que não é dele. Sim. Eu era um bom aluno em latim e em grego. Tenho uma licenciatura de língua clássica. Eu não aceitei que um historiador, não fiquei a ser historiador, que um historiador cita documentos muito importantes com uma questão de negro